Então, para iniciar, eu quero, em primeiro lugar, agradecer aos nossos participantes que estão aqui, aos nossos gestores, né, do regime de previdência complementar, do nosso patrocinador. Nessa tarde nós vamos fazer uma apresentação do plano, o PE Previcon, que é o plano, né, que tem todos os requisitos, exigências, deveres e obrigações lá da gestão da previdência complementar. E, além disso, a gente também vai ter aqui a apresentação, né, da parte da nossa área do participante, ó, com a nossa gerência de relacionamento, e também a gente vai ter uma apresentação sobre investimentos, que o Pedro vai conduzir aqui para a gente, vocês vão poder tirar dúvidas, tá? Então, na verdade, aqui é um bate-papo, né? A gente recebe algumas dúvidas de vocês pelos nossos canais. A gente tentou consolidar aqui os pontos mais importantes, mas fiquem à vontade, o chat está aberto para vocês fazerem as perguntas, tá bom? Então, a gente vai iniciar. Eu vou me apresentar aqui para vocês. Inicialmente, meu nome é Daniela. Eu trabalho na área de novos negócios, né, da BB Previdência. Na área de novos negócios, a gente tem toda a interlocução com o patrocinador de vocês do plano, né, do ente. E aqui a gente também faz toda essa parte dessa apresentação e eu vou conduzir aqui com vocês. Eu vou só projetar aqui a nossa apresentação quando vocês já conseguirem visualizar. Não sei se já estão visualizando a minha tela. Já está aparecendo, Dani. Pronto. Então é isso. Deixa eu contextualizar vocês, né? A BB Previdência, ela é uma entidade fechada de previdência complementar. Dentre os nossos negócios está exatamente o plano que abarca a gestão dos regimes de previdência complementar dos servidores públicos, né? Então, hoje a gente tem o plano, o BB Prev Brasil e o PE Previcon. Então, nós temos aí essa gestão, né? Nós auxiliamos os entes federativos nessa jornada aí da previdência complementar. Então, a BB Previdência, ela vem com essa solução justamente por já estarmos no mercado aí há 30 anos, né? Fizemos 30 anos o ano passado, e temos aí como uma das nossas principais prioridades fomentar o regime de previdência complementar no nosso país. Passando aqui para o nosso primeiro slide, aqui é a apresentação. Eu não gosto muito dessa parte, mas tem o QR Code aqui. Vocês podem acessar minhas redes sociais e aí ver o trabalho que eu faço por lá. Mas atualmente estou como analista de novos negócios aqui na BB Previdência. Então, como eu coloquei inicialmente, faço esse acompanhamento e essa parte, né, com o patrocinador do plano. Tá? Sou nordestina, como vocês, já deu para perceber o sotaque, então estamos aqui em casa e falando também a mesma linguagem. Passando aqui para previdência complementar, a gente sempre introduz esse assunto com informações, né? A gente sabe que é um assunto que não é muito acessível, a gente tem uma carência na população brasileira sobre a previdência complementar justamente que apesar de ser um assunto relativamente novo para os servidores públicos, que começou a ser falado mais após a última reforma, a previdência complementar ela já tem bastante solidez no mercado brasileiro, né? Então não é uma invenção, né, do mercado, ao contrário, ela faz parte do nosso tripé do sistema previdenciário nacional, juntamente com o regime próprio e o regime geral. Então, a previdência complementar, que normalmente vocês conhecem como previdência privada, são sinônimos, ela se divide em entidades abertas de previdência complementar e entidades fechadas. E é exatamente como a entidade fechada que a BB Previdência possui a sua natureza jurídica. A principal diferença entre elas é o público, né? As principais diferenças estão no público que as entidades abertas, como o próprio nome diz, ela é acessível a qualquer pessoa, então qualquer CPF, então ela é
uma previdência privada gerida por bancos e seguradoras, normalmente, são os famosos PGBL e VGBL, né, os tipos de planos ali geridos, e as entidades fechadas, que somos nós, que ela é destinada para um grupo. A exemplo, né, vocês servidores, os advogados também, tem a OAB-Prev, por exemplo. Além disso, que é um ponto super importante também, é que as entidades fechadas de previdência complementar, elas não têm finalidade lucrativa. Então, o patrimônio das entidades fechadas é 100% constituído ali pela, pela contribuição dos nossos participantes. Então, esse é um ponto bastante importante. Aqui a gente traz as regras gerais do regime de previdência complementar. Como eu coloquei inicialmente, a obrigação de que todos os entes federativos que tenham RPPS instituam o seu regime de previdência complementar veio através da última reforma da Previdência, que foi a famosa Emenda Constitucional 103 de 2019. Essa emenda, ela trouxe um prazo até 13 de novembro de 2021 para que todos os entes federativos que tenham RPPS instituam o seu RPC, né, a sua previdência complementar. Além de você ter um cenário hoje que nem todos fizeram aí o dever de casa, como vocês, né, o patrocinador de vocês, de instituírem a lei e já ter o plano em pleno funcionamento, além desses entes estarem em descumprimento, isso acarreta problemas aí na emissão da CRP. O público-alvo da Previdência Complementar, pela sua essência, né, que é igualar aos empregados privados, é limitar os proventos, né, recebidos pelo RPPS até o teto, que hoje está em 8.157,41. Além desses servidores, a previdência complementar ela precisa ser ofertada a todos a categoria de servidores, mesmo aqueles que ganham abaixo do teto, por exemplo, mesmo aqueles que não sejam efetivos, mas em uma categoria em que eles não têm a contrapartida do patrocinador que esses servidores têm, né? Esses servidores que ganham acima do teto. Então, não é muito divulgado isso, mas sim é possível que servidores que ganhem abaixo do teto possam também ter a sua previdência complementar, o plano aqui conosco, tá? Com relação à previdência, ao mercado da previdência fechada no Brasil, hoje nós contamos com quase 300 entidades, né, da qual a BB Previdência faz parte, entidades fechadas de previdência, mais de 3 milhões de população e mais de 1 trilhão de ativos. Então, por esses números, vocês podem perceber o quanto isso representa no nosso país e a sua importância, né? E daí que está a nossa função social aqui na BB Previdência, além do negócio, obviamente, de fazer esse fomento para que mais pessoas conheçam essa solução previdenciária, que na verdade ela é uma alternativa também de solvência, que a gente sabe qual que é o cenário brasileiro dos regimes de previdência, né, de caráter público, o RPPS e o RGPS. Aqui, como eu coloquei no início, a gente traz alguns números da BB Previdência. Então, nós temos aí 30 anos de atuação, completamos no final do ano passado, mais de 261 mil participantes, 9 bilhões sobre gestão, 42 planos administrados e 293 entes conquistados. Então, desses entes estão vocês, né? Então, a BB Previdência, ela tem a expertise tanto na gestão de entes federativos de grande e médio porte, então a gente tem hoje municípios, estados e capitais, tá? Importante a gente destacar que a BB Previdência, ela tem, além desses números representativos, a gente tem uma grande responsabilidade social. Hoje a gente sabe que a nova forma de fazer negócio global, né, ela precisa atender, é uma exigência do cliente, inclusive, à medida que o tempo passa, isso vem ficando cada vez mais evidente, atender aos requisitos ambientais, sociais e de governança.
E justamente a BB Previdência, por gerir, né, ativos de terceiro, gerir recursos de terceiros, isso fica mais evidente. Então, nós somos certificados, por exemplo, com o Carbon Free, quando a gente fala das questões ambientais, a adesão, né, à governança corporativa, toda a nossa governança. Ela tem como princípio, como um dos seus princípios, né, a própria equidade, a prestação de contas, a ética. Então, tudo que move aí a governança corporativa nas questões sociais. Nós temos aí também, nós fomos certificados, né, com o selo GPTW, esse selo que, na verdade, qualifica a gente como uma empresa que traz benefícios aí para todo o seu quadro de pessoal. Então, BB Previdente, a gente sempre gosta de falar sobre isso, que independente dos números e hoje a gente liderar no mercado com relação ao quesito em entes federativos, a gente também tem essa preocupação e isso repercute, obviamente, no relacionamento que a gente tem com os nossos participantes e patrocinadores. Por que que a previdência complementar é tão importante? Por que que isso deve estar sempre no radar de vocês, né? A previdência complementar, infelizmente, ela é trazida como algo que vem a tirar direitos. Mas, na verdade, é o contrário. A previdência complementar, ela torna o servidor, né, vocês, participantes servidores, como donos do seu negócio previdência. Então, diferentemente do que acontece nos regimes públicos de previdência do RGPS ou RPPS, em que você contribui para quem está inativo hoje, na previdência complementar você contribui para você mesmo. Esse é um dos grandes benefícios hoje. E assim, como as coisas estão, né? A gente vê sempre notícias de novas reformas, aumento de alíquotas, dentre outras informações. A previdência complementar, ela funciona como uma alternativa, né? De complemento. Então, o RPPS garante ali o recebimento até o teto e vem a previdência complementar, como o próprio nome diz, para dar essa complementação. A gente sabe que estamos envelhecendo, vivendo mais, isso é uma ótima notícia, mas infelizmente a gente não tem suporte para dar qualidade de vida aos nossos idosos. Então, a previdência complementar, ela se torna, na verdade, na minha concepção, deveria ser obrigatório, justamente por não termos essa educação previdenciária e por fazer com que as pessoas pensem na previdência antes mesmo dela chegar. Porque o cenário que a gente tem é que a gente só pensa na previdência quando ela está chegando muito perto. Então, a previdência complementar, ela torna, né, o próprio servidor como dono do seu negócio de previdência. Ele consegue acompanhar ali, a qualquer momento, a sua evolução na sua conta. Então, ele tem maior domínio ali das questões previdenciárias. E falando especificamente, o plano de vocês, o nome dele é o PE Previcon. É exatamente esse plano que tem lá todo o regramento, todas as diretrizes, como funciona, recebimento, contribuições, benefícios. É importante vocês fazerem sempre, terem sempre esse plano para fazer leitura, né? Se vocês ainda não têm acesso, o próprio RH pode disponibilizar para vocês. Aqui também a gente disponibiliza todo esse documento. Atualmente, como eu coloquei para vocês, as entidades fechadas de previdência complementar, elas são constituídas, né, o seu patrimônio é exatamente proveniente das contribuições. Em cima dessas contribuições é que há a incidência da taxa para cobrir exatamente as despesas administrativas. Hoje a taxa de administração é 0%. Nós somos uma raridade hoje no mercado com relação às questões da taxa e a taxa de carregamento de 1,4% também. Esses números estão sempre em estudos e à medida que o plano ele se torna mais maduro, a gente tem uma diminuição aí dessas taxas de forma gradativa, tá? Além de todas aquelas vantagens que eu coloquei para vocês, e a primeira delas é exatamente esses servidores efetivos que ganham acima do teto, ou seja, que estão sobre a égide da Previdência Complementar, eles contam com uma paridade patronal, uma contribuição patronal ali de forma igualitária, de forma paritária. Na lei de vocês, esse limite vai até 8,5%.
Então, se o servidor participante entra com 1%, o patrocinador também com 1%, até aquele limite de 8,5%. É possível que o participante queira contribuir, que vocês participantes queiram contribuir acima desse teto, justamente porque até 12% tem a questão da dedução fiscal? Sim, é possível, mas o patrocinador só caminha com vocês até 8,5%, tá? Como eu coloquei, né? Existe a possibilidade também, uma vez escolhida a sua alíquota, você queira mudar, né? Então você tem a possibilidade também, passou por uma dificuldade ou precisa reduzir ali por um período, você tem a possibilidade sim de reduzir essa alíquota. Essa revisão é pelo plano, pelo regramento do plano é a cada 12 meses. Um grande benefício da previdência complementar é exatamente a definição dos beneficiários. Poucas pessoas sabem, né, disso, mas os beneficiários não necessariamente precisam ser os mesmos do RGPS e do RPPS. Ao contrário, os beneficiários da previdência complementar são aqueles indicados pelos participantes, né, por aquele que está vinculado ao plano. Então, assim, você pode ter lá filhos que são herdeiros, né? Enfim, lá do seu regime público, o RGPS ou RPPS, mas você também pode indicar beneficiários distintos que não necessariamente tenham um grau de parentesco com você. Além disso, você também pode escolher os percentuais que eles vão receber. Então, esse é um dos grandes benefícios, né, da Previdência Complementar. A gente também tem a possibilidade de suspender e reativar as contribuições, como eu coloquei para vocês, né, anteriormente. Depende muito da necessidade e da situação de cada um, provisório, então a gente tem toda essa sensibilidade também. Além de tudo isso, a gente traz de forma facultativa a possibilidade de adesão a um seguro de morte e invalidez, né? Esse seguro, justamente, como o próprio nome diz, né, vem para cobrir aí eventos imprevistos e que caso o servidor participante tenha interesse, ele pode sim fazer adesão a esse seguro e ele hoje possui taxas e valores que são bem atrativas, tá? Aqui a gente traz uma simulação que fica muito clara exatamente o grande benefício da previdência complementar. Então, a gente colocou uma situação hipotética, um servidor participante que vai se aposentar ali com 65 anos, né? E aqui a gente tem a média de contribuição dele de forma paritária da patrocinadora. E vocês percebem aí, né, sinalizado de verde, a rentabilidade de acordo com a nossa política de investimentos. Daí fica mais que evidente que a grande atratividade hoje da previdência complementar, o que vai trazer de retorno lá para ele no momento da sua aposentadoria. Além de todos aqueles benefícios, existe também o benefício fiscal. De acordo com a nossa legislação que trata sobre esse assunto, existe a possibilidade de você deduzir até 12% da sua renda. Então, hoje a gente tem muitos participantes servidores que acabam contribuindo até acima dos 8,5, justamente por querer ter acesso a esse benefício fiscal. Isso depende muito, né, do planejamento financeiro, previdenciário de cada um, colocar na ponta do lápis, mas a previdência complementar, justamente como forma de fomento, traz esse benefício. Além de tudo isso, ele tem a opção, teve uma legislação, salvo engano, no ano passado, acho que foi o ano passado, que possibilitou a opção da escolha do regime de tributário, ou no momento da concessão da aposentadoria, ou no momento do resgate. Então, fica mais fácil que o participante servidor tenha essa previsibilidade de optar ou pelo regime progressivo ou pelo regime regressivo, que vai depender aí muito do quanto tempo, né, de algumas variáveis, como o tempo de contribuição, valores. Então, também tem toda essa análise, tá? Aqui a gente traz a simulação do benefício fiscal também de forma exemplificativa, né, para vocês compreenderem a questão da atratividade do benefício fiscal, né, menos imposto a pagar e maior o benefício fiscal, quando se tem uma previdência complementar, e aí a gente coloca uma dedução aí de até 12%, só para vocês terem noção
da representatividade disso no seu orçamento. Em caso de perda do vínculo, que é uma das grandes perguntas que a gente recebe, né? Então, da cessação do vínculo do servidor com o patrocinador. Ele tem a possibilidade do benefício proporcional diferido, essa sigla BPD, normalmente ele é conhecido como essa sigla. Ele se mantém no plano sem efetuar as contribuições mensais e sem a carência, então ele pode ali permanecer no plano. O autopatrocínio, ele pode assumir ali a contribuição da patrocinadora e continuar investindo, né, ali no seu futuro. A própria portabilidade, que é a possibilidade que ele tem de pegar esse recurso e transferir para uma outra entidade. E a questão também do resgate, que a maioria de vocês é uma pergunta bastante constante, a gente traz aqui em um slide em separado. O participante ele pode resgatar o seu saldo a qualquer tempo, desde que haja a perda do vínculo, né, com o patrocinador. E ele pode também resgatar a parte da patrocinadora, de acordo com essa tabela que a gente chama tabela VEST, né? Ela é proporcional ao tempo e o percentual. Então, quanto maior for o tempo desse participante no plano, maior vai ser ali o resgate da parte da patrocinadora, tá? A exigência para que ele tenha acesso a esse resgate é que ele tenha, no mínimo, 3 anos completos de vinculação ao plano. Ele pode fazer ou por pagamento único ou 12 parcelas mensais, né? Aí vai depender da escolha de cada um. Os benefícios do plano, a gente tem a aposentadoria normal, então a idade mínima 55 anos, um mínimo de 60 contribuições e precisa acessar o vínculo, né, estatutário, quando a gente fala de servidores efetivos ou empregatício com a patrocinadora, quando a gente fala de um vínculo diverso ali do RPPS, no caso. A aposentadoria por invalidez, né, incapacidade de exercer essa atividade laboral, atestada lá obviamente, pela junta médica do patrocinador, né, comprovação de recebimento de benefício pelo INSS ou a incapacidade permanente através do laudo. Então, existem servidores, né, que não são vinculados ao RPPS, por exemplo, servidores com cargos em comissão que aderiram à Previdência Complementar. Eles são vinculados ao RGPS e não ao RPPS. Por isso que a gente faz essa diferenciação aí em relação à comprovação. O benefício por falecimento e o benefício tanto do participante, né? No caso, o benefício dele ativo ou do seu assistido. Então, esses são os principais benefícios hoje assegurados pelo plano de vocês, o PE Previcom. Os tipos de renda, né? A renda mensal, prazo mínimo de 5 anos, e a gente tem um número determinado de cotas por prazo certo. E a gente também tem a renda mensal baseada no percentual do saldo de contas, de acordo com esse regramento que está aí colocado para vocês, e o pagamento único, né? Que o participante ele pode ter ali naquele primeiro momento um percentual, retirar ali 25% do seu saldo total ou da sua cota parte no caso dos beneficiários, sendo o valor remanescente transformado em renda mensal. Então, essas são as possibilidades que os nossos participantes têm ali no momento da concessão ali dos benefícios. Além de tudo isso, por anseio dos nossos participantes, existe o nosso plano família. Esse plano família, ele tem características bem parecidas com o PE Previcom, né? Justamente ele é um plano de contribuição definida. Ele possibilita que familiares até o quarto grau possa fazer adesão a esse plano. Normalmente, né, de acordo com o planejamento previdenciário dos próprios nossos participantes, eles acabam colocando filhos, né, como titulares ali do plano, enfim. Como eu coloquei, né, a previdência complementar é algo muito pessoal e é algo que acaba impactando, né, diretamente no orçamento, expectativas de cada família, de cada pessoa. Então, são decisões bem particulares. E pensando nisso, é exatamente que a BB Previdência possibilita, né, que não só os nossos servidores participantes possam ter um plano, mas também os seus familiares ali até o quarto grau.
A gente tem uma carteira de clube de benefícios também. Essa carteira está sempre em uma crescente, né? Então, à medida que o tempo passa, mais e mais parceiros têm interesse em caminhar conosco. Então, a gente traz alguns exemplos, como o cartão de crédito com anuidade zero, isenção da taxa de serviço, cuidados com a saúde e bem-estar, carta bônus, seguros, mais de 50 parceiros no marketplace. Então, são alguns aí dos nossos benefícios aí que fazem parte desse clube, tá? Então é isso, pessoal. Eu tentei resumir aqui um pouco para vocês, como eu coloquei, é um bate-papo mesmo. Fiquem à vontade para tirar suas dúvidas, né? Em algum ponto aqui que vocês tenham tido alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Eu vou passar a palavra agora para a Annelise, tá? Ela vai fazer a apresentação aí as telas, né? Na verdade, da parte do participante, tá bom? É com você, Anne. Obrigada, pessoal. Obrigada, Dani. Vou passar aqui a apresentar. Tá, deixa eu só parar a apresentação aqui. Pronto. Me dá um ok se você estiver vendo a minha tela. Já sim. Tá? Ótimo. Bom dia a todos. Meu nome é Annelise, eu sou a supervisora aqui da Central de Relacionamento da BB Previdência. E aqui com vocês hoje eu vou fazer uma navegação guiada, que é para apresentar o nosso portal, como ele está, aonde que estão disposto também, né, as funcionalidades dentro do portal. Lembrando que a BB Previdência ela está passando por um processo de transformação digital, que é para trazer para o portal essa autonomia, né, de visualização das informações do seu plano e escolhas também por dentro do portal, seja por institutos, por benefício ou alteração de contribuição, de percentual de contribuição. Então, nós estamos caminhando aí para trazer cada dia mais autonomia para os participantes. Então, vou iniciar aqui. Essa é a nossa página da BB Previdência, né, que a gente chama de área pública. É um site onde todos que estiver procurando pela BB Previdência vai entrar diretamente nessa tela. Para acessar o seu plano, né, visualizar as suas informações, você vai precisar clicar aqui em Minha Previdência. Ele vai te direcionar para a tela de login. Aqui você vai precisar informar qual é o perfil, né, que é o perfil de participante do plano, digitar o seu CPF e a senha. Mas caso, né, não tenha realizado ainda acesso ao site, Anne, eu nunca entrei, não sei, nunca acessei, nunca visualizei nenhuma informação do meu plano. Então, você vai clicar aqui em primeiro acesso, né, ou se tiver esquecido a senha, logo abaixo tem o clique aqui. Então, você vai entrar, vai fazer o passo a passo, que vai digitar, vai permanecer aqui, né, o seu perfil, o CPF. Eu vou fazer um teste aqui só para mostrar para vocês. Você vai clicar aqui em avançar e ele vai te dar os campos conforme o seu cadastro. Então, ele vai te perguntar se você quer receber o token, né, que é uma validação para identificar que é de fato aquele participante que está tentando resetar essa senha. Ele vai perguntar se você quer receber por e-mail ou por SMS. Você vai clicar e optar aqui. Lembrando que a gente está numa tela de teste, então em alguns momentos vai aparecer mensagem de erro, né? Não vão conseguir finalizar porque é uma página exatamente para a gente fazer essas navegações, né? Sem trazer dados ali de participante. Então você vai receber o código, né? Da forma que você desejou receber ali e vai digitar o código que você recebeu e vai criar a sua senha. Lembrando que tem todos esses critérios aqui de segurança que você precisa deixar marcado para que você consiga concluir e finalizar a sua senha. Então, ao entrar no portal, né, depois de passar todo o cadastro aqui dessa nova senha, ou do reset dessa senha, você vai ser direcionado para a área de após fazer o login, você vai entrar nessa tela aqui do portal. É, aqui você vai conseguir acompanhar o seu plano, a sua matrícula,
Nessa lateral aqui é onde ficam todos os menus, né? Então, toda a informação que você precisar acessar, você vai ter que vir aqui nessa lateral. Vou apresentar aqui para vocês a tela inicial. Ela já traz aqui de cara para você o seu saldo, o que foi investido por você e o que foi investido pela patrocinadora, né? Ela traz segregado até para você visualizar se há diferença nesses valores, né? O que que a patrocinadora tem contribuído para você e o quanto esse valor tem sido rentabilizado, a gente apresenta aqui também, tá? Então, aqui tem alguns ícones para direcionar para algum desses menus que estão aqui na lateral de fácil acesso, mas eu vou passar por cada um deles detalhadamente. Então, aqui no extrato, você pode acessar tanto por aqui, extrato completo, ou aqui pelo menu lateral. E que a tela deslogou só um instante. Oi, voltou aí a apresentação? Boa. Então, aqui no extrato, ele vai apresentar dessa forma. O saldo total novamente, as suas contribuições, a contribuição da patrocinadora. Aqui passando para a lateral, ele vai trazer o regime de tributação. Como a Dani comentou, né, a gente teve no ano passado uma alteração nessa legislação. Então, para alguns casos, né, algum participante que tenha entrado antes dessa legislação vai apresentar o regime de tributação, porque ele era obrigatório no momento da inscrição no plano. A partir de hoje, né, quem entrou recentemente após essa lei, provavelmente aqui não vai ter, vai estar como não optante, que é porque você ainda não escolheu um regime de tributação. Você vai poder escolher lá no momento de solicitar o seu benefício ou o seu resgate, é que você vai informar qual vai ser a tributação que você vai escolher ali para declarar, né, o seu informe. O percentual atual de contribuição, qual foi o início, né, da sua inscrição ali no plano, vai trazer o número da sua matrícula e quais são as taxas aplicadas no seu plano, né, tanto de administração quanto de carregamento. No lançamento ali do seu extrato, você vai conseguir visualizar aqui pela lateral todos os anos. Então, ele vai trazer segregado. O que que a gente recebe muito aqui na central? Às vezes a pessoa entra e fala, ai, não tem todos os meus valores aqui no portal, eu não estou conseguindo ver. Porque a pessoa não atenta que aqui na lateral ela consegue escolher o ano. A gente apresenta os anos separadamente. Então, ele vai poder escolher aqui outros anos para visualizar. Lembrando que a gente apresenta também o saldo detalhado por mês, para que você consiga ver todas as contribuições segregadas. Então, aqui, ao abrir aqui na lateral, você vai conseguir ver aquilo que foi aportado por você, o que foi aportado pela patrocinadora, o total disso, qual foi o rendimento desse recurso, né, até hoje. E aqui, caso você tenha um seguro ou qualquer um outro débito que aconteça referente ao seu plano, ele também traz separado aqui para que você visualize separadamente esses valores. Então, é possível você imprimir o extrato. Lembrando que para imprimir, se você quiser todo o histórico, você precisa selecionar aqui qual é o ano que você deseja imprimir e realizar a impressão. E aí ele vai trazer somente aquele ano que você tiver selecionado. Então, tem que tirar, para impressão ali, você precisa tirar separadamente, tá? Aqui a gente passa também, a gente disponibiliza, né, o painel de rentabilidade, onde a gente apresenta ali a comparação, né, do plano, a alocação dos recursos, e a gente traz o acumulado do ano e o dos últimos 12 meses. Apresentado também aqui o histórico de cotas, para que esse participante que gosta, né, de acompanhar exatamente as cotas do seu plano, a gente disponibiliza essa visualização.
Se você não digitar nenhum período, ele traz automaticamente os últimos 24 meses. Mas se você quiser algum período específico, você pode colocar aqui, né, o início e o fim, e ele é apresentado para você também. O regime de tributação, a gente apresenta ele aqui também, porque é, é uma opção, caso, né, se você não quiser optar pelo seu regime de tributação somente no momento de solicitar o benefício, assim como a lei prevê, você pode optar por ele antes. Mas você precisa estar ciente de que essa opção é irretratável. Se você optar antes do recebimento do benefício ou do resgate, essa opção não pode ser alterada posteriormente. Então, assim, essa opção é dada para o participante, né? Porque por lei a gente precisa deixar disponibilizado para o participante. Então, quando você entrar lá no seu portal e visualizar isso aqui, lembre-se que se você escolher agora, essa opção não pode ser alterada em outro momento. A gente apresenta aqui também a portabilidade de entrada, que é um sistema para que a gente seja informado, né, caso você tenha um outro plano de previdência e queira trazer esses recursos para complementar o seu saldo aqui com a BB Previdência, né, com o seu plano PE Previcon, você pode solicitar diretamente por aqui. Ele é de forma digital, né? Então você entra, informa quais são os dados da entidade de onde está alocado esses recursos e saldo, né? Todos os dados dessa entidade para que a gente faça a tratativa interna de trazer esses recursos para o seu plano. Aqui no ícone de contribuição, você vai ter o aporte adicional, né? Que se você quiser fazer uma contribuição adicional fora aquela que você já recolhe mensalmente, é possível você fazer aqui por dentro do portal, clicando em aporte adicional, efetuar novo aporte. A gente tem a opção pelo Pix, que ele vai gerar para você um copia e cola para você fazer esse aporte, ou então um boleto bancário. Lembrando que o boleto bancário é necessário que você tenha todo o seu cadastro atualizado. Então, se você identificar que tem algum ponto, algo aqui no seu cadastro que está desatualizado, você já pode solicitar atualização por aqui mesmo. Então, você faz essa atualização, gera o seu boleto. O boleto, se você gerar nessa modalidade, ele gera com 7 de vencimento, com 7 dias para frente. Então, gerei hoje, daqui 7 dias é o vencimento desse boleto. Mas nada impede que você pague antes também, tá? Anne, eu gerei meu boleto. Eu esqueci de baixar aqui no meu computador e agora eu não sei como é que eu encontro. Esse boleto vai ficar disponível aqui em gerenciador de contribuições. Até aquele período dos 7 dias de vencimento, ele vai ficar aqui numa lista, informando o dia que você gerou, qual foi o valor, e você consegue gerar a segunda via desse boleto, certo? Aqui no link, no ícone de BB Previdência, ele está tentando carregar aqui. Mas aqui em BB Previdência, ele traz as nossas políticas, os nossos formulários, né, informações adicionais sobre a BB Previdência. Vou abrir um outro perfil aqui, que esse travou. Então, voltando aqui, ó, em BB Previdência, ele traz todas as informações sobre a BB Previdência e esse plano família, como a Dani comentou, que é o Pense Futuro, né, onde o participante ele pode realizar a inscrição do plano para um familiar, né, até o quarto grau. E realizar contribuições, a gente tem também o link que direciona para o blog da BB Previdência, onde a gente traz e trata assuntos para tornar o assunto de previdência complementar mais simples, né, e mais de fácil entendimento. E notícias, né, atualizações também que vem acontecendo de legislação, a gente também faz sempre publicações no nosso blog. Agora, um ponto muito importante é aqui em Meus Dados, que é a atualização cadastral, né? Para que você mantenha a sua atualização
os seus dados sempre atualizados, porque se a BB Previdência precisa entrar em contato, informar sobre algo que, né, novo no seu plano, qualquer mudança, os seus dados estando atualizados, a gente consegue essa comunicação fácil, né? Então, aqui, essa primeira tela são dados onde não é possível alteração, né? Ele sempre vai vir com esse cadeado, que é ali o dado, o CNPB do seu plano, a data de inscrição, a data de admissão na patrocinadora, que são dados que não vão alterar. Em dados cadastrais, você vai ver que tem alguns campos que ele é permitido que você faça alteração. Muitos participantes às vezes entram aqui e falam, mas o botão de atualizar não aparece para mim. Só vai aparecer se você alterar qualquer dado no seu cadastro. Então, por exemplo, eu vou tirar aqui uma letra, abrir uns outros campos aqui para eu preencher. E aí, se eu mudar algo no meu cadastro, essa tela esse botão de atualizar, ele ativa, porque entende que se você não alterou nenhum dado, ele não precisa atualizar, vai manter o seu cadastro da mesma forma. Em endereço também, você precisa deixar os dados atualizados e ele só vai ativar o botão caso você altere algum dado no seu cadastro. Então, a cada tela que você passar aqui, a gente indica se o botão estiver ativo, né, para você clicar nesse botão para atualizar. Porque, por exemplo, aqui na tela de dados cadastrais, eu fiz uma alteração só para simular aqui, e ele ativou o botão. Mas se eu terminar, passar por todos e não clicar, ele não vai salvar essa atualização. Então, a cada página é interessante você ir clicando em atualizar para manter, para salvar o que você alterou. Então, aqui seria o telefone, o e-mail, né? E o telefone, a gente dá duas opções de e-mail, então pode ser um corporativo e um pessoal, ou dois pessoais, enfim, fica ao seu critério. E os telefones também atualizados. Dados bancários, ele não é obrigatório para participantes ativos, é opcional, então se você quiser pode deixar cadastrado, no mais ele fica ativo para os assistidos, né? Aquele momento que a pessoa já está recebendo benefício de aposentadoria, e aqui esse campo é obrigatório. E no campo beneficiário, que é importante você deixar preenchido quem são os beneficiários que você quer que sejam incluídos no seu plano. Então, você pode inserir um novo beneficiário aqui. Você vai informar qual é o percentual de rateio para esse beneficiário, né? 50 para um, 25 para os outros dois filhos, e aí você vai poder movimentar esse recurso à medida que você quiser, né, alterar ou incluir ou excluir beneficiários. Então, é importante deixar essa tela aqui da atualização cadastral sempre atualizada. Aqui dentro do portal, em todas as telas, você vai ser acompanhado por esse balão aqui, que é um balão de Fale Conosco, onde você consegue encaminhar um e-mail aqui para a BB Previdência. Então, estando aqui, você já pode acionar a BB Previdência por aqui mesmo, encaminhar um e-mail, né? Olha, acessando aqui, tive uma dúvida, e aí a central de atendimento vai receber a sua demanda e tratar e te dar a resposta ali também por e-mail, certo? Eu vou passar aqui em um outro perfil que difere um pouquinho desse aqui. Que é um perfil de para quem já solicitou, para quem foi desligado ali, quem teve o rompimento do vínculo com a patrocinadora. Então, é um perfil que habilita algumas telas diferentes. Então, lá no primeiro perfil, eu não entrei em algumas telas que era para poder falar nessa daqui para vocês. Então, aqui, ó, em simulação do saldo resgatável, né? Você vai conseguir visualizar no seu perfil também. Aqui nós temos a solicitação do termo de opção, é o que difere ali, né? Então, o participante que ele já foi desligado da patrocinadora, ele vai ter esse botão habilitado, que é onde ele vai poder optar por um dos institutos, né? Se ele quer resgatar, se ele vai continuar no plano, se ele vai continuar contribuindo ou não, se ele vai portar. Então, aqui é a tela onde você vai conseguir fazer a sua opção de forma digital. Para todas essas opções, é necessário anexar
documentos que comprovem que você tem direito a essa opção ou que, né, a opção que você deseja. Então, aqui a gente vai apresentar o autopatrocínio, que é quando o participante deseja ficar no plano e continuar contribuindo, né, com as contribuições dele e também da patrocinadora, né? Ele passa a contribuir com os dois percentuais. O benefício proporcional diferido vai ser apresentado para aquele que quer continuar no plano, mas que não deseja realizar contribuições. A portabilidade para o Pense Futuro, né? Então, é para aquele caso que eu tenho um plano que é patrocinado, eu recebo, contribuo mensalmente ali para esse plano, mas eu tenho também um plano família, que é o Pense Futuro, que eu também tenho no meu nome. Então, como eu fui desligado do Previcon, eu posso portar todo o meu saldo, é, é, todo o saldo que é permitido para o plano Pense Futuro. Então, aqui dentro do portal você já consegue solicitar essa portabilidade, tá? Aqui no resgate também é apresentado a opção, você já faz aqui digitalmente, onde você vai colocar se é o saldo total, se é um saldo parcial, qual vai ser o regime de tributação que você vai escolher. Então, à medida que você escolhe aqui, ele já vai trazer para você nesse quadro qual vai ser o percentual aproximadamente de tributação que você vai sofrer no recebimento desse recurso. Você precisa colocar aqui quais são os dados bancários. E aqui são apresentados campos para inserir documentos. Lembrando que caso você tenha portabilidade de uma outra entidade, né, trouxe de uma outra entidade aqui para a BB Previdência, você precisa informar. Então, Yane, eu tenho, né? O que que vai mudar para mim? Você vai clicar aqui fazendo essa opção e ele vai te pedir para incluir o histórico de contribuições desses recursos lá na outra entidade, até para a BB Previdência realizar ali o cálculo do seu imposto, né, corretamente. Então, é obrigatório inserir o histórico de contribuições. Se você tiver isenção por moléstia grave, você precisa colocar um comprovante, ele vai abrindo campos aqui à medida que você vai habilitando essas caixinhas. E portabilidade do seu saldo, diferentemente do outro que você traz recursos de outra entidade para cá, nesse caso é você pegar os seus recursos daqui e levar para uma outra entidade. Então, aqui você vai precisar preencher também todos os dados da outra entidade, qual que é a modalidade, né, o tipo de plano, e anexar os documentos. E aí, internamente, a gente também faz toda a tratativa para portar esses recursos. Apresentar para vocês só mais um perfil, que é o perfil de assistido, que é aquele participante que já contribuiu, né, que já está no momento de receber todos os recursos ali, só usufruir de todo o período que ele contribuiu para o plano. Então, a tela, a página, né, de acesso muda um pouco, né? Ele já não traz mais o saldo, não é mais o extrato, ele traz o contra-cheque, que é a confirmação dos pagamentos mensais, a atualização do cadastral fica aqui ativa para ele ainda, só que os links aqui da lateral, ele diminui um pouco, porque as visualizações não precisam ser as mesmas, né? Então, ele não vai poder mais resgatar, então aquela opção de simulador de resgate ou de escolher o resgate, ela some. Então, fica um perfil mais enxuto, mas a gente traz todas as opções que ele precisa ver e acompanhar o saldo dele. Então, a gente traz o contra-cheque, a gente traz a rentabilidade, o informe de IR, né? Nesse período que nós estamos da declaração do imposto de renda, a gente habilita aqui dentro do portal também para trazer autonomia para ele conseguir pegar esse informe. Para os planos que é permitido, né? Aqui apresenta o empréstimo, é habilitado para ele também a opção de empréstimo, histórico de cotas e o cronograma de pagamentos, onde a gente apresenta ali quais serão as datas de crédito desse pagamento, certo? Então, Dani, eu passei aqui por todos os pontos, deixo a central de atendimento da BB Previdência disponível aí a todas as dúvidas que surgirem, tá? Lembrando, pode acionar aqui a gente por esse botãozinho na lateral da tela. Estamos à disposição para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Anne.
Foi ótima apresentação, né? Eles têm dúvidas como em relação à navegação, né? Agora vamos falar um pouquinho de investimentos, né, Pedro? Fica à vontade. Exatamente. Obrigado, meninas. Vou compartilhar aqui a tela. Acho que tem que liberar aí, ó. Perfeito. Vocês já estão vendo minha tela aí? Já sim. Não, maravilha. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Pedro, sou um analista aqui do time de investimentos. Eu vou passar um panorama justamente das alocações, cenários e das estratégias que a gente tem efetuado aí para o plano já nesse primeiro trimestre. Já fizemos algumas mudanças ali de portfólio. É um plano bem novo, né? Um plano que foi constituído ali e teve sua primeira contribuição em agosto de 23, então ele ainda está naquela questão de início, né, de captação. É um plano bem jovem que a gente tem feito aí, pautando na alocação de ativos, uma diversificação, dado as características do plano. E antes de da gente começar a falar desses quesitos, quero mostrar aqui falar um pouquinho do cenário, né? O que que de fato ocorreu no início desse primeiro trimestre. Então, basicamente, a gente teve um cenário ali diferente do que a gente viu em 2024, né? Em 2024, o cenário internacional foi positivo, enquanto o cenário nacional degringolou, por assim dizer. E nesse primeiro trimestre a gente viu o reverso. Mercado interno indo muito bem, né? O Ibovespa em apenas um mês, no mês de março, atingindo mais de 6% e atingindo um patamar histórico de retorno no ano de 10%, né, mais de 10% de acumulado somente em 25%. O cenário internacional, com todo aquele burburinho, apesar das taxas comerciais terem sido anunciadas no início de abril, já vinha aquele burburinho da guerra comercial entre Estados Unidos e China, e de fato houve toda uma questão de contexto que pode trazer uma recessão, mais inflação para os Estados Unidos, então isso dificulta o trabalho do Banco Central americano, Federal Reserve, que acabou optando por manter os juros, né, e até pode parecer pouco, né, para a nossa realidade brasileira, uma taxa de juros americana entre 4,25 e 4,5, mas para um patamar norte-americano é um juros muito alto, né? Eu até costumo dizer que é equivalente a gente ter juros de dois dígitos, como a gente tem aqui no Brasil. E o IPCA, né? Ele veio ali muito puxado no mês de março pelo grupo de alimentos e bebidas, e a gente pode ver nas gôndolas quando vai no mercado, realmente essa variação de preços, né? Que são N fatores ali, logística, preço dos insumos, repasse que os empresários têm que fazer, dado as novas tabelas de seus fornecedores, enfim. Então, todo esse cenário ele foi conturbado para alocação no exterior, mas positivo nesse primeiro trimestre para alocação interna. Então, como eu falei, o plano é bem novo, começou em agosto 23, então a gente saiu ali de 487 mil no fechamento de 23 para o fechamento do primeiro trimestre de 25 para quase 11 milhões já de patrimônio. Então, essa evolução, obviamente, considera os aportes realizados por vocês participantes e também aquela parte de rendimentos das alocações. E o que é mais importante, né? Um plano, quando a gente fala de um plano de previdência, como que esse plano ele está alocado? Ele está investindo no quê? O que que ele tem na sua composição de carteira? E aqui eu trago uma abertura ampla, né? Mostrando não só a política de investimentos, né? Toda a alocação objetiva que nós fizemos todo o estudo de macroalocação para pautar essa alocação objetiva, a rentabilidade ali dos respectivos ativos dentro de cada um dos segmentos. E hoje, no fechamento do primeiro trimestre, o PE-Prevcon ele tem alocação em quatro segmentos. Renda fixa, majoritariamente ali é alocação, 97%, por assim dizer. Renda variável, estruturado, uma menor participação. E exterior, que tem uma participação até um pouco relevante de 2,38, mas a gente já teve quase 4%.
fizemos uma realização. Por que essa realização? E vale aqui um disclaimer importante, que pode ser uma dúvida que às vezes não é comentada. Mesmo com uma alocação em renda fixa, esse rendimento não é fixo. Como assim? Pode parecer contraintuitivo dizer isso. Mas a renda fixa, apesar de ter esse nome, ela varia, né? E, em especial, principalmente para as características de um plano de previdência, que tem ali o seu objetivo de garantir um complemento e um conforto na aposentadoria, a gente costuma comprar títulos que são seguros, títulos de risco soberano. E o que que isso quer dizer? São títulos garantidos pelo governo, né? Todos os países possuem suas secretarias de tesouro, a gente tem aqui Tesouro Nacional, e essas secretarias emitem títulos, né? Nos Estados Unidos são conhecidos como os bonds, os treasuries, enfim, os T-bills. E aqui no Brasil nós temos os títulos públicos federais. E na carteira do PE-Previcon, nós temos ali uma alocação em notas do Tesouro Nacional, conhecidas comumente como NTNB. E essas três letrinhas aqui, parece até uma sopa de letrinha de economês, mas é basicamente MTMs são títulos marcados a mercado, ou seja, são aqueles títulos que eles variam, são aqueles títulos que sofrem com as oscilações. Então, um exemplo mais claro que a gente pode ter foi 2024. 2024, toda aquela incerteza, questão de orçamento, condução da política monetária. Então, isso causa um estresse nas curvas de juros que às vezes a gente pode parar e pensar: bom, se eu tenho uma Selic de 14,25, por que que o meu título público não rendeu 14,25? Justamente vai depender de N fatores. O prazo desse título, a taxa a ser comprada, o momento em que você comprou, e a gente teve o que a gente chama no mercado financeiro de abertura das curvas de juros. O que que é isso? No decorrer do ano, dado todo esse cenário de incerteza, ocorreu o mercado precificou que os juros iriam subir no longo prazo, que de fato acabou acontecendo, e isso causa momentaneamente uma diminuição do preço unitário desses títulos. Então, em síntese, é inversamente proporcional. Quando as taxas desses títulos, que terminaram 2023 na casa de 5,70, sobem, terminaram 2024 quase com 8%, o preço unitário desses títulos tende a diminuir. Só que aí, no apagar das luzes de 2024, tivemos o quê? Tivemos uma resolução do CNPC, né, do Conselho Nacional de Previdência Complementar, que, dado o estudo da Previ, que ela aprovou que para títulos de contribuição definida, pode-se marcar títulos na curva. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você pode pegar aquele título público, colocar na carteira, demonstrar que você possui capacidade de solvência, de fazer frente às necessidades de resgate, de liquidez daquele plano, de manter esses títulos a vencimento, e você pode tirar, por assim dizer, a precificação, a oscilação de mercado que impacta bastante, como a Anelisa mostrou, né, a variação das cotas. Então, basicamente o que a gente fez assim de maior movimento foi justamente alocar mais em títulos públicos marcados na curva, precificados a vencimento. Então, pa- passando aqui, antes da gente contextualizar e aprofundar um pouco mais nessa questão da precificação desses títulos, demonstrando a rentabilidade por segmento, cada um daqueles quatro segmentos que o plano tem e também a consolidada frente à sua meta, que é o IPCA mais 4, nós tivemos justamente o fechamento daquele gap que a gente viu em 2024 entre meta e rentabilidade do plano, né? Isso muito em linha com o porquê. Renda fixa voltou a performar bem, a renda variável foi a surpresa desse primeiro trimestre, valorizando massivamente e a gente conseguindo capturar, mas não foi uma captura tão grande de atribuição de performance, dada a alocação de 0,54%, que é pequenininha frente ao todo, mas realmente o que não fez com que a gente igualasse a meta nesse primeiro tri
foi justamente o exterior, né? O exterior deu uma recuada no passado, as sete magníficas, que são Apple, Google, Facebook, que é a Meta, Microsoft, que performaram muito bem, tiveram, por causa dessa guerra comercial, essa retração em 2025, esse cenário mais inflacionário que impacta o lucro das empresas, então acabou dando uma recuada. E apesar da nossa liquidação de uma parte da posição no exterior e compra de títulos públicos, a gente não batemos ela nesse primeiro tri, mas nós ficamos próximo, que é justamente o que a gente persegue, e a perspectiva é que a gente consiga superar ela aí no decorrer desse ano. E aí, aqui é o slide que demonstra isso de uma forma mais clara. Novamente, como eu falei no início, o plano começou em agosto de 23, então toda essa tabela aqui de rentabilidade, ela é pró-rata de agosto a dezembro de 23, proporcional para a gente ter aquela equivalência de quando o plano começou efetivamente a ter sua alocação. E a gente percebe que naquele período o plano ele conseguiu ir muito bem acima ali da meta e também acima do IMA B5+, né? Só para explicar esses índices aqui de mercado, para a gente contextualizar, são quase todos os índices que são de referência para alocação da nossa carteira, com exceção do IFIX, que é a ponderação do mercado imobiliário, que não é um segmento que a gente ainda investe na carteira do PE Previcon, mas todos os demais, o Ibovespa para renda variável, o MSCI World para o exterior, CDI, o IMA B5, 5+, e também IPCA para renda fixa, e a gente coloca a poupança porque a poupança é, vamos dizer, a cestinha de investimento mais comum para todo brasileiro, tá? E então o que que a gente pode perceber de um ano para o outro, mesmo pro rata ali de 23 para 24? O Ibovespa, que performou muito bem, entregou todo o retorno em 24 e volta a performar em 25, até o primeiro tri. Isso quer dizer o quê? Justamente aquilo que os livros de finanças, de economia nos dizem, né? Ativos de risco tendem, né, a ter essas oscilações muito bruscas e, apesar disso, o Brasil ele tem essa questão que, novamente, eu volto a bater na tecla, sofríamos bastante com a marcação a mercado dos títulos, muito em voga quando olhamos para os IMAs, em especial o IMA B5+. O que esses dois títulos, tanto o 5 quanto o 5+, representam? São os títulos públicos federais no Brasil, o IMA 5 até 5 anos, vencimento desses títulos até 5 anos, e o 5+, com vencimentos até superiores a 5 anos. Nossa carteira do PEPREVCON estava bastante alocada em títulos com mais de 5 anos de vencimento. E isso, em 24, impactou da gente não conseguir chegar lá na meta, né? E a gente também não tinha uma proporção tão elevada no exterior, que foi o melhor ativo, o melhor desempenho em 24, o segundo melhor em 23, mas que quando a gente olha para esse período acumulado de agosto 23 até março 25, a gente percebe que o exterior consegue performar muito bem, mas também tem toda uma questão de estratégia. A gente tem a estratégia dentro do fundo com hedge, ou seja, com proteção cambial e sem proteção cambial para se expor diretamente à moeda. E nesse ano de 2025, nesse início, os fundos sem proteção cambial estão sofrendo, enquanto o fundo com proteção cambial está performando no campo positivo. Então, mostra novamente que a diversificação do portfólio ela consegue ir trabalhando bem em diversos cenários e, obviamente, a gente, como eu mencionei, está naquele trabalho de um aprimoramento das alocações, de massivação das alocações, conforme os recursos vão entrando e iremos fazendo as devidas alocações. E aí a gente entra naquele ponto, novamente caindo na resolução do CNPC 61, que é da questão da marcação. Isso aqui é o mesmo título, tá? A linha vermelha é o título marcado na curva, é uma NTNB com vencimento em 2055 a uma taxa de 6,02, e em laranja é o mesmo título marcado a mercado. E basicamente o que a gente vê? Todo dia
existe no mercado pessoas querendo comprar e pessoas querendo vender. Quando o preço é comum para um desses, para os dois, acontecem os negócios. Agora imagina isso acontecendo com players globais, institucionais, grandes bancos, pessoas físicas. Então, isso acaba trazendo, principalmente em períodos de incerteza, o que a gente chama de volatilidade. Se eu não sei como vai ser a condução, os players começam a especular. Então, eu começo a sofrer da volatilidade desses títulos. Então, a gente pode ver, de janeiro 25, e a linha azul ali considerando o CDI, que a gente teve um breve período em 2016 de desvalorização da NTNB 55 marcado a mercado, mas depois ela começou uma supervalorização que foi até o fadítico mês de março de 20, quando de fato eclodiu a pandemia e deu uma recuada, mas se você não vendeu esse título, ele até começa a voltar a se recuperar, mas depois volta uma queda e não conseguiu voltar nesse período até o momento em que estamos fazendo essa reunião a uma alta pós aquele topo histórico que fez. Porém, quando a gente não tem essa intenção de fazer trade com o título, né? A gente não quer ficar ali operando a curva de juros. Ah, o que que o presidente vai falar? Será que o Banco Central, vamos ter que ler a ata para será que o Banco Central vai aumentar a taxa de juros? A essência e a razão de existir uma previdência complementar é justamente o quê? Você ter essa segurança na sua aposentadoria. E quando a gente compra um título público que tem uma taxa IPCA mais 6,02, o que que a gente sabe ao comprar, no momento da compra? Que, levando ao vencimento, nós teremos a inflação daquele período mais 6% de retorno real. Então, a gente consegue ter um retorno real que é acima da meta do plano, que é IPCA mais 4. Então, haverão momentos marcados a mercado onde você vai ter um rendimento abaixo e um rendimento acima, mas quando você marca esse título na curva porque você vai levar ele a vencimento, você não sofre com essa volatilidade. Mas aí pode-se também ter aquela questão. Pedro, eu entendi que vocês tiram a volatilidade do título, que a Previ fez essa proposta, o Conselho Nacional aprovou, e porque se eventualmente tiver uma necessidade de liquidez, o que acontece? Vai vender esses títulos? Vão fazer o quê? E é aí que entra a grande questão e até uma analogia interessante para a gente internalizar isso daqui. Imagina que quando a linha vermelha é você querendo comprar um imóvel para alugar. Você já tem o seu imóvel, mas você procura ter uma renda. Você procura alugar um imóvel na perspectiva de quê? De que você vai ter, com uma certa estabilidade, aquela recorrência de um fluxo de caixa entrando. É o seu aluguel. Isso também acontece quando você está no mercado. Mas quando você compra esse imóvel e você tem a pretensão de vender, você pretende alugar até o momento em que o mercado inflar demais esse preço e você decide vender. Porque ninguém, obviamente, quer vender por um preço menor do que pagou. Então, eu gosto de usar essa analogia que quando você precifica a vencimento, quando você marca na curva, você está pegando aquele papel e ambos os papéis, seja marcado na curva ou a vencimento, eles vão distribuir cupons, juros semestrais. Então, ao invés de você receber tudo lá no vencimento, você vai tendo antecipações desse teu rendimento naquele período. Você tem a plena tranquilidade de que você não vai estar sofrendo com essa oscilação e você não vai precisar vender em caso de necessidades extremas, porque a gente tem todo um controle de liquidez para isso. Enquanto o outro, você mesmo tendo esse controle, você fica à mercê da volatilidade de mercado, do que está acontecendo de oscilação naquele período. Então, a resolução acabou que foi aprovada ali no final de 2024, ajuda não só a BB Previdência, mas o mercado de entidades fechadas como um todo a tirarem essa volatilidade que não condiz com o plano de previdência, que diferente de fundos abertos que você encontra nos marketplaces de corretoras e bancos, eles procuram justamente encontrar o melhor time, o melhor momento de compra e venda de papéis, né? Aquilo que a gente chama de fazer o giro de carteira,
que não é uma estratégia condizente com a realidade de uma previdência. Mas, em síntese, é isso, né? Você tem o mesmo título, ambos pagando juros, mas um sofrendo bastante com o mercado, enquanto o outro você consegue ter uma tranquilidade e continuar recebendo esses cupons sem problema algum. E aqui eu já trago a questão das estratégias e também um pouco do resumo de como foi o fechamento da carteira em 24 e como o fechamento da carteira se deu no primeiro trimestre. Então, a gente pode observar o seguinte: a maior parte da alocação em renda fixa estava no mandato de CDI, que é justamente acompanhar 100% do CDI. Mas, como eu falei, a gente tinha uma alocação maior em exterior, nós tínhamos também uma maior alocação no atuarial, que era o nosso fundo de títulos com vencimentos superiores a 5 anos, e também uma maior alocação em títulos públicos marcados a mercado. Então, essas duas alocações, atuarial e os títulos de marcação a mercado, eles dão ali 21%, mais ou menos aproximado, e isso acabou impactando, trazendo uma volatilidade para o plano que mostra aquele gap que vimos na tabela periódica entre a meta e a rentabilidade do plano. Já no fechamento do primeiro TRI, a gente teve essa mudança. Ah, Pedro, mas como vocês fizeram? Vocês venderam os títulos públicos marcados a mercado e recompraram marcados na curva? Não, nós não fizemos nenhuma venda daqueles títulos que estavam marcados a mercado. O que a gente fez foi um ajuste de redução dos ativos de risco via redução ali de renda variável, redução de estruturado e redução de exterior, e consumimos também uma parte significativa da liquidez do plano, atrelada ao CDI, para comprar esses títulos, que na média a gente conseguiu boas compras, vou mostrar à frente também, com taxas superiores a 7%. Enquanto esses títulos marcados a mercado também possuem taxas superiores à meta, numa taxa ponderada de 6,30, mas que sofrem uma volatilidade que agora serão atenuadas por essa maior alocação nessa nova forma de precificação aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, assim, mostrando aqui, abrindo, né, a, as NTNBs marcadas a mercado, nossa taxa média de 6,30, nós tivemos uma variação de taxa muito grande, né? A nossa primeira compra foi a 6,12 e depois nós conseguimos comprar títulos a 6,41 num curto espaço de tempo ali, vou dizer, 2 meses praticamente. Então, em 2 meses a gente teve uma abertura, né, da taxa que impacta momentaneamente a rentabilidade. Mas esses são os títulos que nós temos marcados no mercado, que a gente conseguiu diluir com o movimento que eu falei anteriormente. Então, basicamente, os vencimentos que nós temos desses títulos públicos: 27, 28, 29, estão ali dentro do IMA B5, enquanto os 5 mais ali representados pelos dois vencimentos em 45, né? Maioria em maio, somente o de 28 ali que ocorre em agosto. E lembrando, né, esses títulos, eles pagam cupons semestrais, mês de maio e também ali no segundo semestre, em agosto, eles distribuem esses rendimentos, essa antecipação do que você receberia lá no final. E aqui nós temos o quadro que mostra as aquisições marcadas na curva. Então, foi um movimento em torno de 6 milhões e 470 mil. Nós já tínhamos feito um movimento de 200 mil em fevereiro, né? Que aí somados a isso daqui, um pouco mais de 200 mil, somados isso aqui dá os 6,7 milhões que temos até o momento. E as taxas, como a gente pode ver, são taxas de 7,52 para o vencimento 45, 7,42 para o vencimento 50, 7,38 para o 55 e 7,41 para o 60. Então, o que essas aquisições para o plano, nosso plano PE-Previcon, isso quer dizer? Quer dizer que, olhando lá para frente, às vezes a gente olha para 2060 é muito longe. 2060 são 3 décadas e meia, né? 35 anos. Então, assim, pode parecer
um horizonte muito distante da nossa realidade hoje, mas 35 anos, a depender, passa no piscar de olhos, e a gente está olhando hoje para uma oportunidade de levar esse título até lá, com uma taxa de IPCA acumulado naquele período, mais 7,41. Então, assim, acima da meta do plano, e, obviamente, sem a gente ter aquela volatilidade, recebendo os cupons e podendo reinvestir em outros segmentos, seja em renda variável, seja voltando para o exterior quando tiver um período de clareza sobre a condução da política monetária por lá, seja colocando em CDI, que vai continuar dando retorno de 2 dígitos, pelo menos nesses próximos 12 meses. Então, tudo é questão dos estudos que, de forma recorrente, a gente faz aqui, né? Lembrando que nós temos uma política de investimentos. Essa política ela é revisada anualmente, apesar dela ter esse horizonte de 5 anos. Mas por que que a gente revisa anualmente? Justamente para ver, sentar, conversar, propor, falar com a diretoria, levar alguma alteração ou não para o Conselho Deliberativo e falar: essa estratégia que pensamos há um ano atrás faz sentido, se mantém, o cenário é o mesmo, melhorou, piorou. Então, tudo isso faz parte da alocação de ativos que a gente faz para o plano. Então, como também é um plano novo, aí a gente tem uma margem para conseguir esses vencimentos mais longos, mas, obviamente, sem abrir mão da solvência, a gente consegue ter uma flexibilidade maior dessas alocações. Então, assim, pessoal, no mais era isso que eu tinha para mostrar para vocês, passar esse panorama do plano, né? Apesar do ano difícil que foi 2024, a gente já começa a ver que esses movimentos e essa estratégia estão sendo já no dia seguinte as movimentações podendo ser percebidas por vocês participantes. Então, agradeço, fico aqui à disposição para qualquer questionamento, dúvida ou algum outro ponto que talvez eu não tenha falado, não tenha ficado claro, para que a gente possa aqui esclarecer todas essas dúvidas. Obrigado. Pedro, obrigada, que aula, viu? Não sei se vocês sabem, mas também nós somos participantes também, né? E essas informações são muito boas, assim, para a gente entender o plano, na essência do investimento, de fato. Eu não identifiquei nenhuma pergunta, eu não sei se entenderam tudo ou estão com vergonha de perguntar, mas até o momento aqui não chegou nenhuma pergunta. Fiquem à vontade, pessoal. Acho que esse é um momento bom para vocês tirarem as dúvidas. A gente está aqui com os profissionais, né, das áreas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, até os próprios gestores do RH que estão ali na lida com os servidores participantes, também fiquem à vontade para tirar as suas dúvidas também. Acho que não tem não, né? Então a gente vai finalizando por aqui. Queremos agradecer imensamente, quero agradecer aos meus colegas pela parceria, a participação de sempre. A todos vocês, nossos queridos participantes, né, que fazem a BB Previdência ter sentido, de fato, aos nossos gestores do RH, nossos parceiros mesmo, que entende ali dos nossos participantes servidores, do perfil, que traz ali a todo momento recomendações, conselhos. E é isso, até a próxima. Fiquem à vontade. Nosso canal de relacionamento vocês já conhecem, para tirar dúvidas, enfim, a gente está à disposição, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.